Trazer a mensagem nesta noite. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 15. Vamos ler alguns versículos. E eu acredito que os irmãos já sentiram a presença do Senhor e continuarão sentindo a mesma, porque a palavra do Senhor vai ser pregada nessa noite, e eu, com muita humildade nesse momento, eu tenho a oportunidade e a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor que Ele colocaram em meu coração, e eu faço das palavras de Sansão, né? Senhor, usa-me só mais uma vez. Eu acredito que a gente tem que se portar diante da presença do Senhor, embora pecadores e falhos como nós, mas nós temos uma força dentro de nós, que o Senhor colocou dentro de nós, e é o Espírito Santo dele que está em você, habita em você, e por isso nessa noite clame a Ele, que fale com você através dessa palavra, porque eu acredito que a presença do Senhor é real nesse lugar. Abra sua Bíblia, capítulo de número 15, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, e eu vou estar lendo a partir do versículo 8 até o versículo de número 14, louvado seja Deus, que diz assim a palavra do Senhor. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilato lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilato, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilato lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Bendito seja o nome do nosso Deus. Podeis tomar o vosso assento nessa noite, e eu tenho muita alegria no meu coração de ter sido convidado nessa noite pelo presbítero Vinícius Vera e toda a sua equipe de missões, e eu fico muito grato, né, pela confiabilidade também do nosso pastor, né, ter dado aí o seu aval. Acredito que sim, né, o nosso pastor que sempre nos apoia, e eu acredito que o Senhor falará aos nossos corações, e quem estiver ouvindo, aonde esta transmissão for, né, alcançada, que alcance vidas na verdade, porque, irmãos, a gente depende de Deus, todavia, toda hora a gente depende de Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor falou muito através desse texto para mim. Há dias que o Senhor tem ministrado essa palavra no meu coração. Nós sabemos que Jesus, que foi morto e reviveu, hoje está nos céus, enviou o seu Espírito para habitar dentro do homem, e o homem tem esse privilégio de ser habitado por um Deus todo-poderoso, né? Porque nós somos feituras dele, criaturas desse Deus todo-poderoso. O Senhor não nos criou para nós sermos atirados no inferno. É tão tal que Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a cada um de vocês, a cada um de nós que estamos aqui. E a mensagem dessa noite que eu quero aqui nessa oportunidade
falar sobre algumas coisas, né? A gente é aluno do nosso pastor Rafael e a gente tem essas coisas, né? De lições, de características, né? E eu queria aqui colocar mais ou menos um tema nessa mensagem que chama Gritos de um Mundo que Não Crê. Nós sabemos que o carnaval está aí, nós sabemos que a festa da carne está a pique, está a todo vapor, e nós sabemos que já tem acontecido várias coisas. Nós sabemos que pessoas já morreram, pessoas foram ceifadas, né? E eu acredito que muitas pessoas estão sofrendo neste momento, mas nós temos uma igreja que ainda clama, que ainda ora. Eu creio que tem mães que ainda oram pelos seus filhos, para que o Senhor liberte, para que o Senhor salve, para que o Senhor tire do mundo do pecado, assim como Ele nos tirou, porque outrora estávamos em um charco de lodo, e o Senhor, Ele fez essa limpeza em nós, através do seu sangue, através da sua palavra que nos limpou, que nos lavou. É por isso que você está aqui, e o mundo ele grita, o mundo está gritando, mas o grito do mundo é vazio, não tem adoração, não tem santificação, não tem um espírito quebrantado. O grito do mundo, o grito que não crê nesse Jesus Cristo, da qual nós vemos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, aonde as pessoas elas tinham como costume matar alguém naquela data, soltar alguém, libertar alguém, e provavelmente a Bíblia diz no versículo 8, e a multidão dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. Sempre o que, irmão? Esse sempre, Jesus me traz à luz, aqui no meu entendimento, um juízo ímpio, um juízo de impiedade, um juízo sem misericórdia. Foi assim que eles fizeram com o nosso Jesus Cristo, com o teu Jesus Cristo. Eles ali preferiram soltar um homicida, um ladrão que tinha praticado crimes que eram, né, naqueles dias ele estava preso, mas eles preferiram libertar um homicida e pôr Jesus Cristo para morrer, né? Então foi um juízo de impiedade. Foram impiedosos com o nosso Cristo Jesus. Eles não tiveram misericórdia, porque os seus gritos não tinham misericórdia. Os seus gritos não tinham misericórdia, não tinha piedade. É por isso que aconteceu isso, porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Quando Jesus se declarava Filho de Deus, eles imaginavam que Jesus estava brincando com a lei. Eles brincavam, eles com inveja, eles começaram a fazer motim para matar Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo. Mas também nós temos a certeza que esse Jesus Cristo que foi assunto aos céus, ele fez algo muito interessante. E depois desse acontecimento, nesse capítulo a gente pode entender que Jesus ele deu um grito, um brado de glória, um brado assim que eu acredito que a Bíblia não expressa esse brado que Jesus deu lá na cruz do Calvário, mas a gente pode perceber que a Bíblia diz que ele entregou o seu espírito a Deus. Não foi que as pessoas tiraram, foi ele que se entregou por nós, foi ele que se entregou por mim e por você, porque Jesus veio aqui fazer essa missão. Mas as pessoas com inveja, os fariseus que tinham a lei ali para se basear, eles não cumpriam. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus não atropelou nada da lei. O único que cumpriu toda a lei, mas os sacerdotes, por inveja do seu ensino, da sua doutrina, dos seus ensinamentos, como ele conduzia o povo, como ele pregava para o povo, eles tinham inveja de Jesus. É assim que o mundo ele tem gritos de falsidades.
eles têm o grito de falsidade, falsos testemunhos da pessoa de Jesus. A gente tem que ter muito cuidado com as mensagens pregadas por aí, mensagens essas que têm falsidades, que não têm um bom testemunho, que não é na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que aquele que comigo ajunta, né? Aquele que comigo não ajunta, espalha. E tem muita gente que não está junto de Jesus, porque o seu coração está longe de Jesus, e os seus gritos são vazios da verdade, gritos vazios da verdade, gritos que não têm a verdade, são falsos, buscam falsos testemunhos contra a igreja de Cristo. Eu percebo que esses gritos vazios da verdade, vazios de misericórdia, né? Ou seja, também tem falsidade, ou cheios de falsidade. Não existe coerência no seu testemunho, porque são falsos. Procuraram de todas as maneiras o acusar Jesus, mas com testemunhos falsos. Tu acredita? Você já leu essa passagem no capítulo de número 14, que eles procuravam de todas as maneiras acusar Jesus, mas não achava nenhum testemunho coerente, e eles usaram a força de falsidade, de falso testemunho contra esse Jesus Cristo, contra o nosso Jesus Cristo. Eu também percebo que tinha gritos violentos, quando diz, crucifica-o, crucifica-o. Aí Jesus trouxe no meu coração essa palavra, e eu pude entender que gritos violentos, os gritos violentos, irmãos, os gritos violentos aqui, olha o que Jesus tem para nós nessa noite. Os gritos violentos, versículo de número 9, versículo de número 12, olha o que está escrito. E Pilatos lhes respondeu dizendo, que quereis que vos solte o rei dos judeus? Versículo de número 12, e Pilatos respondendo lhes disse outra vez, que quereis, pois que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Eles perdem a capacidade de ouvir acerca da verdade. Gritos violentos, eles perdem a capacidade de ouvir acerca da verdade. O que tem por aí de gente que não suporta mais, a Bíblia já fala, Paulo também falando, que passado o tempo, eles não vão suportar mais a sã doutrina, a palavra da verdade, porque ele tem os gritos violentos. O mundo, ele é violento. Você está pensando que você vai ser amado pelo mundo? De maneira nenhuma, por pregar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós seremos odiados, até mesmo dentro da nossa casa, até mesmo dentro do nosso lar, porque nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador, e Deus em Cristo, Ele fez em Cristo a nossa sabedoria, Ele fez a nossa justiça, Ele fez a nossa santificação, a nossa redenção, é através de Cristo Jesus, e você conhece, você sabe que é isso, mas o mundo não sabe, é por isso que eles têm esse vazio, que somente Jesus Cristo pode preencher o coração do homem. Quantas vezes vocês já ouviram que o vazio que existe dentro do homem, só Deus pode preencher? Esse vazio, irmãos, eles estão vazios da verdade. É triste ver pessoas vazios da verdade, é ou não é? Você que conhece alguém, até mesmo a pessoa que se afastou, que parou de seguir essa verdade, e foi para um caminho da falsidade, foi para outro rumo,
E nós estamos diante de um culto missionário. E Jesus sempre, quando ele pregava, Jesus anunciava o reino de Deus. O reino de Deus. Não pregava como os sacerdotes, não falava como os fariseus. As pessoas admiravam Jesus porque ele pregava diferente, tinha autoridade nele, porque ele vivia, ele era a verdade, ele é a própria verdade. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por ele e para ele são todas as coisas. É por amor a Jesus que você ainda está aqui nessa noite. É por amor a esse Cristo vivo, ele não está morto, ele reviveu, é que você está aqui nessa noite. O mundo não tem adoração, tem adoração a outras coisas, tem adoração aos demônios, adoração a vários deuses que não ao Deus verdadeiro. E você pode perceber que Jesus, quando ele começou, no capítulo de número 15, pessoas perguntavam para Jesus acerca se ele verdadeiramente era o rei. Jesus diz: tu disseste isso. Porque você percebe que o silêncio de Deus incomoda o ser humano. Até nós ficamos perturbados quando Jesus fica em silêncio. É porque ele foi, a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo. Ele não respondeu palavra alguma. Ele não respondeu as acusações que estavam fazendo acerca da sua pessoa, porque eram falsos, porque não tinha verdade, mas sim inveja, falsidade. E nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de pessoas que andam por aí, Você me pergunta: mas quem são essas pessoas, irmão? Porque Jesus aqui, quando esses sacerdotes que deveriam ter a verdade em seu coração, eles não eram verdadeiros. Eles preferiram um homicida, como vocês já ouviram nessa noite. Então vamos, nesse momento, ler o versículo de número 15 também, para a gente perceber alguma coisa que nós devemos ter muito cuidado acerca desses gritos de um mundo que não crê. Versículo de número 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. Para mim, Jesus me fez entender nesse texto tão forte, e ao mesmo tempo emociona a gente, porque é o nosso Cristo que está sendo interrogado, para depois carregar a cruz, porque a sua missão aqui na terra não foi condenar os homens, a Bíblia diz foi salvar o homem, que não tinha a mínima condição de ser salvo. Jesus veio com esta missão, em obediência ao Pai, ele se entregou, e Pilatos, querendo satisfazer a multidão, Jesus me fez entender que Pilatos é uma espécie de um mundo de entretenimento, satisfazer o homem, satisfazer o seu ego, satisfazer a multidão. Tem tanta gente, irmão, em que o mundo está assim, cercando ele de entretenimento. Você pensa que uma morte de alguém não era um entretenimento naquela época, irmão?
Vocês conhecem muito a história do povo romano. Daquele povo, eles não tinham piedade. Eles brincavam com os servos de Deus. Eles jogavam na arena para as pessoas serem mortas. Aqueles que professavam Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. É forte, irmão, isso. É impactante também para mim, porque até então eu não pensava dessa maneira. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, Jesus, ele se encarrega de clarear a nossa mente em muitas coisas que a gente não percebe. Porque aqui, a palavra do Senhor, ela contém a mente de Deus, ela contém a condição do homem, o caminho da salvação, e a condenação dos pecadores, e a felicidade dos cristãos. Vocês já ouviram isso? Não é minha frase isso, mas é muito forte. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Existe um dos maiores e piores gritos que você já ouviu. Você pode ir lá em Lucas capítulo de número 16. Você já perceberam o grito daquele homem lá no Hades, clamando por misericórdia? Mas lá não vai haver misericórdia para aqueles que não se arrependem. E se tem alguém ou vai ouvir alguém essa mensagem, é tempo de se arrepender, é tempo de se converter de seus maus caminhos e aceitar o reino dos céus dentro de você. Reino este que é justo, reino esse que é piedoso, reino esse que é misericordioso. É a mensagem que nós devemos levar para o mundo. Saia consciente disso nessa noite, que o mundo grita, mas os seus gritos são vazios, porque não crê ainda no Filho de Deus. Até então eles não criam nele, mas quando ele se entregou, que a Bíblia diz que, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, aqui ele pagou um alto preço por nós, e até por aqueles que estavam crucificando. Jesus morreu por toda a humanidade. Mas a Bíblia também diz que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Essa é uma verdade nua e crua, mas é verdade, é palavra de Deus. Se você crê no Filho de Deus, será salvo, porque Jesus é verdadeiro, ele não mente. Jesus, ele não mente. Jesus, ele não é falso. Jesus, ele é verdade. Jesus é a fiel testemunha, não é como os falsos testemunhos, mas é a fiel testemunha, é o nosso Cristo. Então nós devemos atentar para isso, e nós temos essa incumbência de pregar a palavra do Senhor, e levar a verdade. Jesus disse assim: misericórdia quero, e não sacrifício. É por isso que Jesus, ensinando aos seus discípulos, as multidões, aí a Bíblia diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E você, por mais que o mundo seja violento, não se curve diante deste mundo, com os entretenimentos
que tem para atrair a sua atenção do que é o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, aquele que fez um grande sacrifício, se entregou por amor a você e a mim. É por isso que ele diz: não foi vós que me escolheste, mas eu os escolhi. Irmãos, que privilégio! Depois de tudo o que aconteceu, Jesus te escolheu, jovem. Jesus te escolheu, senhoras, senhores, mulheres, homens, crianças, porque a igreja não grita, a igreja clama. Clamar-te-ei e responder-te-ei. Essa é uma das promessas de Jesus para a sua igreja. Diante desse mundo de entretenimento, que nós devemos clamar, por mais que eles não acreditem, mas a nossa missão ainda é clamar por salvação, orar por aqueles que estão cambaleando, indo para as portas do inferno. Mas nós temos e nós somos aquele que vamos se portar diante de um caminho e fazendo assim como um arauto, pregando a palavra do Senhor, anunciando as boas novas de salvação, para aqueles que pedem, para aqueles que gritam por socorro. Tem gente que grita por socorro ainda, e os que gritam por socorro, alcançam misericórdia. Você percebe que o ladrão, dois, Jesus também foi contado com eles. A Bíblia diz que ele foi contado como um salteador, não foi, pastor? Mas existia só 2 ladrões. Jesus é justo. Jesus é justo. E um deles tirou onda de Jesus. Tirou onda de Jesus. Mas um deles também clamou a Jesus. Ele não gritou, ele clamou. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a verdade sobre esses gritos é que o mundo está vazio e nós temos a verdade conosco. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito de Deus, e esse Espírito, a Bíblia diz que nós não recebemos ele, não é o Espírito do mundo. Você não recebeu o Espírito do mundo, porque o Espírito do mundo é enganação. A Bíblia diz: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo de número 4 e versículo de número 4. Então, você percebe que todos esses gritos contra Jesus foram porque não estavam crendo em Jesus. Não tinha verdade nos seus lábios, não tinha misericórdia nos seus corações, eram pessoas ímpias, impiedosas, mas Jesus teve piedade de nós, quando Ele se entregou pelo homem, pecador que somos nós. Irmãos, é de nós abraçarmos esta causa, de sermos verdadeiramente, a Bíblia diz que, Paulo declara em Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele entendia isso, ele sentiu na pele o que é viver para Cristo, mas também ele sentia também para ele, diz que era muito mais, é melhor eu estar com ele, porque ele sofreu, ele padeceu as aflições de Cristo, porque ele pregava a mensagem da cruz.
Para o mundo era loucura, mas a Bíblia diz que é poder de Deus para a salvação do homem. Paulo, quando ele pregava a palavra do Senhor para aqueles que estavam vazios da verdade, para aqueles que não tinham misericórdia, para aqueles que não tinham em seu coração, no seu viver, uma conduta fiel, Paulo sofreu por isso. Então não se iluda com os entretenimentos desse mundo, porque são vazios, mas você é o encarregado de levar a mensagem de salvação. Nós somos este responsável, cada um de nós, irmãos. Se cada crente disser que isso não pertence a ele, nós estamos no lugar errado, porque nós somos testemunhas agora de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte das aflições de Cristo, para gozar de uma eternidade que você nem imagina. Romanos, capítulo de número 8, versículo 18, Paulo ele fala: porque para mim os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Nós temos que se conformar com as promessas de Cristo, antes dele morrer e depois que ele ressuscitou. E o fim da nossa vida, a melhor coisa que nós vamos herdar, é a salvação da nossa alma. É a salvação da nossa alma. O fim da nossa fé, de toda a sua fé, tem que ser a salvação da sua alma. Sabia disso? É por isso que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, né? E guardei a fé. É por isso que nós temos que ter nos nossos corações sempre a verdade, sempre um bom testemunho, diante de um mundo que não crê em Cristo. Você percebe o tamanho da responsabilidade que nós temos, irmão? Quanto muitos abandonaram Cristo lá na cruz, muitos, porque não conseguiam mais nem ouvir, quando Jesus declarava que Ele era o pão da vida, que as pessoas deveriam comer a sua carne e beber do seu sangue. Eles não entendiam isso, e eles pararam de seguir a Jesus, eles pararam de crer em Jesus. Mas o que Jesus estava dizendo é que o seu corpo foi rasgado, foi transpassado pelas nossas transgressões, ferido de Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Jesus, que nos traz essa paz, em meio a todo esse vendaval de doutrinas que estão por aí. Ele permanece verdadeiro, Ele permanece fiel, Ele permanece digno de toda adoração e de toda aceitação. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé. Glória a Deus. E eu acredito que essa mensagem, ela tem, como o meu pastor diz, tem endereço. A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia, porque tem verdade. Porque tem verdade. Então ela não volta vazia, queira o homem sim ou não. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E a Bíblia diz que não há ninguém encoberto diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele
com quem temos de tratar ou prestar conta. Esse Jesus permanece vivo. Ele entende o meu e o seu coração. Ele vai lá dentro da alma, irmão. Ele conhece os gritos que tu tem dentro da tua alma. Os gritos que a tua alma está aí gritando. Se ela estiver gritando por socorro, Jesus é o socorro, bem presente na angústia e na tribulação. Ele estará contigo. Porque esse Jesus, esse que eu conheço, esse que você conhece, é misericordioso. É ou não é? É, porque você foi um alvo da sua misericórdia. É por isso que a Bíblia diz que se não for a misericórdia do Senhor, teríamos sido consumidos, ó, aqui, jaz a cinza, mas aqui ainda tem, no meu coração, essa certeza que Ele me alcançou com a sua misericórdia e o seu amor, e essa mensagem possa alcançar o teu coração, e você se entregar ao verdadeiro Filho de Deus, que é eterno para todo sempre. Vamos orar nesse momento, agradecendo a oportunidade. Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, te agradeço mais uma vez, Senhor, pela oportunidade dada nessa noite, de pregar a tua palavra, Senhor. E eu tenho certeza, meu Pai, que eu não estou, Senhor, não estou oculto aos teus olhos. Não há nada que o Senhor não possa ver dentro de mim, dentro dos teus filhos que aqui estão, meu Pai, porque o Senhor conhece cada um, cada pensamento, cada intenção. O teu Espírito da verdade está no nosso meio, Senhor, para nos conduzir, Deus, para aquele lugar onde o Senhor nos prometera, a vida eterna, as mansões celestiais, é logo mais ali, um pouquinho de tempo, e o Senhor virá, e não tardará. Essa esperança nós guardamos em nosso coração, e acreditamos, meu Pai, que não estamos vazios, mas nós temos a certeza que o Senhor é verdadeiro. Pai, abençoa os teus filhos, conduz o teu filho no teu caminho, Senhor, caminho da verdade, da justiça, em nome de Jesus Cristo nos abençoa, amém e amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade